Só antes de vocês entrarem, eu estava comentando aqui com a Franciele, perguntando o que é a Franciele e a Mayara, né, para vocês aí darem uma olhada aí no mapa e dizer se o Brasil nos anos 80 era um país majoritariamente urbano ou rural. Vocês veem aí no mapa, vocês podem descrever aí no mapa. Por que urbano, Franciele? E Franciele, por que urbano? As mais amareladas, Franciele, significa que tem uma população pequena. As mais escuras é que significam que tem uma população mais alta. Então veja só a concentração urbana onde fica. Presta atenção aí. Onde será que fica? Então o Brasil seria o quê? Na década de 80? Seria rural, não seria isso, Franciele? E a segunda questão, né? Quais estados na década de 80, né, tinham entre 67,1% e 96,8% de população urbana? Quais seriam esses estados? Onde seria a maior concentração, mais ou menos? Então, pessoal, onde seria a maior concentração de estados que tinham uma população urbana na década de 80? Quais seriam os estados? Exatamente, mais concentrado na região sudeste, né? Ou também podemos dizer assim, mais concentrado na região centro-sul, porque centro-oeste ainda também pega alguns estados, né? Que estava tendo uma urbanização alta, né? Vocês podem ver aí, né? Em Goiás, Mato Grosso do Sul também pode adicionar aí. Podemos também adicionar também aqui no Nordeste, né, o estado de Pernambuco, por ser um estado bem urbanizado naquela época. Falar aqui um pouco sobre a hierarquia urbana, né? Relembrar um pouco a hierarquia, né? A hierarquia urbana, né, no Brasil é definida pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, né, o famoso IBGE, que identifica e classifica como seguintes critérios: função de gestão do território, nível de centralidade de poder e do judiciário no nível federal, centralidade empresarial, né, e a presença de diferentes equipamentos e serviços, né? Então, essa questão de função de gestão do território, né, cada estado, cidade, município que for, tem uma certa função. Pode ser uma função turística, uma função portuária, uma função comercial, uma função política, entre várias funções. Um exemplo aqui, quero saber de vocês. Aqui em Aracaju, quais funções poderíamos incluir aqui em Aracaju? Quais seriam as funções que poderíamos incluir aqui em Aracaju? Os tipos de funções.
Então, gente, que tipo de funções poderíamos dizer que Aracaju tem? Aracaju é uma cidade turística, Vitor? Hein, Vitor? Aracaju é uma cidade turística ou não? Aracaju tem, tem um porto ou não? Aracaju tem comércio ou não? E então, tem isso ou não? Essas coisas que eu falei. Nessa questão, né, Aracaju tem tudo isso que eu falei, né? Só não tem o porto, né? Que o porto foi transferido, né, para Barra dos Coqueiros. Mas tem a função turística, né, que recebe turistas aqui em Aracaju. Tem a função comercial, né, pelos serviços de comércio. Tem a função também industrial, que tem algumas indústrias aqui em Aracaju. Tem a função também política, entre outras, que podemos falar sobre isso. Se deixássemos, falaríamos a manhã toda nisso. Né? Então, nisso, as cidades foram classificadas em 5 grandes níveis, por sua vez, subdivididos em 2 grandes níveis, em 2 ou 3 subníveis, que seriam metrópoles, né? São 12 principais centros urbanos do país, e caracterizam-se, né, por seu grande porte e por forte relacionamento entre si, além de, em geral, possuírem, né, uma extensa área de influência direta. O conjunto foi dividido em 3 subníveis, segundo a extensão territorial, né, e a intensidade dessas relações, desculpa. Então, esses 3 subníveis seriam em grande metrópole nacional, né, por exemplo, São Paulo, que é o maior conjunto urbano do país, com 19,5 milhões de habitantes, e isso em 2007, viu, gente? Hoje já ultrapassou esse número de habitantes. E é alocado no número nível, né, no primeiro nível da gestão territorial. Depois nós temos a metrópole regional, com o Rio de Janeiro em Brasília, uma população de 11,8 milhões e 3,2 milhões de habitantes em 2007, né, respectivamente esses dois estados. Também estão no primeiro nível da gestão territorial, né, juntamente com São Paulo, constituem um foco, né, para centros localizados em todo o país. Temos a metrópole, como Manaus, Belém, Fortaleza, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Curitiba, Goiânia, Porto Alegre, uma população variando de 1,6 em Manaus a 5,1 milhões de habitantes em Belo Horizonte, que eles constituem, né, o segundo nível da gestão territorial. Então, dependendo do número de habitantes, né, as cidades podem se tornar né, uma metrópole nacional, ou também uma grande metrópole, né? E ocasionando a conurbação, né, pode ocasionar uma megalópole, né? Por exemplo, Rio de Janeiro e São Paulo se juntaram, né, se tornaram uma megalópole aqui no Brasil. Temos as capitais regionais, né, que elas integram mais ou menos 70 centros, como as metrópoles também se relacionam, né, com o estrato superior da região urbana.
com capacidade de gestão no nível imediatamente inferior aos da metrópolis, em áreas de influência no âmbito regional, sendo referido como destino para um conjunto, né, de atividades, um grande número de municípios. Então, nós temos a capital, elas se subdividem em capital regional A, constituído por 11 cidades, com média de 955 mil habitantes, mais ou menos, isso no ano de 2007, né, inclui as capitais estaduais não classificadas no nível metropolitano e Campinas. Temos também a capital regional, que é constituída, né, por 20 cidades, né, com média de 435 mil habitantes em 2007, né, mais presente no Centro-Sul, né, mas aqui no Nordeste podemos incluir Aracaju, uma capital regional B. Né, e nós temos a capital regional C, tipo C, né, que é constituída por 39 cidades com média de 250 mil habitantes, né, das demais regiões do país. O centro subregional integram, né, esse nível 169 centros urbanos, né, com atividades de gestão menos complexas, né, tem uma área de atuação mais reduzida e seus relacionamentos com centros externos à sua própria rede dão-se, em geral, apenas com as 3 metrópoles nacionais, com presença mais adensada nas áreas de maior ocupação do Nordeste e do Centro-Sul, né? Que o Centro-Sul corresponde a que regiões, pessoal? E que estados? E aí, Vitor? Que regiões compreende o Centro-Sul? Os estados que compreendem a região Centro-Sul seriam os estados do Centro-Oeste, da região Sudeste e da região Sul, né? Vocês podem lembrar aí. Continuando aqui. Então, ele se subdivide, né, em centro subregional A, que é constituído por 85 cidades, com uma média de 95 mil habitantes em 2007. O centro subregional B, constituído por 79 cidades, com média de 71 mil habitantes em 2007. O centro de zona, né, que é um nível formado por 556 cidades de menor porte com atuação restrita à sua área imediata. Exercem funções, né, de gestão elementares, como o centro de zona A, com 192 cidades, com média de 45 mil habitantes em 2007, e o centro de zona B, né, com 364 cidades, com média de 23 mil habitantes em 2007. A maior parte, né, 235, não havia sido classificado como centro de gestão territorial. Mas, né, e outras 107 ainda estavam no último nível daquela classificação, pode ser dita.
temos o centro local, né, que as demais 4.473 cidades, né, cuja centralidade e atuação não extrapolam, né, os limites dos seus municípios, servindo apenas seus habitantes. Uma população dominante inferior a 10 mil habitantes, mediana de 8.133 habitantes, mais ou menos isso. Então, seria mais, né, os interiores dos estados, podemos dizer isso. Né? Essas duas perguntas agora para vocês responderem agora no meio da aula, certo? Que vamos dar continuidade aí da aula sobre isso. Mas responda essas duas perguntas aqui no chat, por favor. Então, quem pode responder essas duas perguntas? Pode entrar no chat, viu, pessoal? Precisa abrir o microfone, não. Então, quem responde a primeira pergunta aí agora? Por que a cidade de São Paulo é a única do país considerada como grande metrópole nacional? Quem pode responder? Rayane, a menina do Google, pode responder? Porque tem um grande número de empresas multinacionais, instituições financeiras, bolsas de valores, grandes aeroportos, extensa área urbana, tem um papel de conectar a economia do país com a economia global. Qual foi sua fonte de pesquisa, Franciele? Pelo menos, né? Pelo menos, né? Tá participando, né? Pode deixar, segredo nosso. Pode deixar. Pelo menos respondeu, né? E a segunda questão, quais são as duas cidades, né, consideradas metrópoles nacionais? Isso, São Paulo é uma. E a outra? Exatamente, Rio de Janeiro, Carol. Rio de Janeiro,
Seriam essas duas cidades consideradas metrópoles nacionais, certo? É bem simples, né? Essas duas questões para responder, né? Foi bem simples. Não se preocupe, na prova não vai ser assim não, viu? Vai ser um pouquinho mais difícil. Né? Então, eu vou passar aqui para vocês um vídeo sobre objetivos do desenvolvimento sustentável, né, que o IBGE, né, fez esse vídeo. Tem uma duração de 3 minutos e 50 mais ou menos, certo? E vamos discutir sobre esse vídeo, vemos sobre isso, para discutirmos já, viu? Só um minutinho, deixa eu abrir aqui. Olá, sejam bem-vindos à série especial do IBGE Explica, em que falaremos sobre os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, conhecidos pela sigla ODS. Podemos dizer que os ODS são herdeiros dos ODM, os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. Estes foram lançados pela ONU no ano 2000 na Declaração do Milênio. Nelas, as nações se comprometeram a unir esforços para reduzir a pobreza extrema num prazo de 15 anos por meio de 8 objetivos, entre os quais a redução da pobreza, a universalização do ensino básico e a redução da mortalidade infantil. Afinal de contas, quando estabelecemos objetivos e metas, tendemos a nos esforçar mais para cumpri-las do que quando simplesmente deixamos rolar. Há também o fator de pressão coletiva. Muitas pessoas não conseguem estudar sozinhas por falta de força de vontade, mas quando vão a bibliotecas ou salas de estudo, se sentem motivadas ou pressionadas a estudar mais, pois veem a atitude de seus pares e temem serem deixadas para trás. Então, com os países, acontece a mesma coisa. E os esforços deram resultado. Nesses 15 anos, ao redor do mundo, o número de pessoas que vivem em extrema pobreza diminuiu mais da metade. A proporção de pessoas subnutridas nas regiões em desenvolvimento caiu quase pela metade. A taxa de matrículas no ensino primário nas regiões em desenvolvimento atingiu 91%. E muito mais meninas estão agora na escola em comparação com os dados de 15 anos atrás. Ganhos significativos também foram vistos na luta contra o HIV, AIDS, a malária e a tuberculose. A taxa de mortalidade de menores de 5 anos diminuiu mais da metade e a mortalidade materna caiu 45% no mundo. A meta de reduzir pela metade a proporção de pessoas que não têm acesso a fontes de água potável também foi alcançada. Embora os resultados sejam bastante expressivos, há ainda muito a ser feito. Como o prazo para alcançar os objetivos do milênio se esgotou em 31 de dezembro de 2015, foi aprovada por 193 líderes mundiais em 25 de setembro de 2015 a Agenda 2030. Ela consiste em um plano de ação colaborativo ainda mais ambicioso do que seu antecessor, buscando erradicar a pobreza extrema, combater a desigualdade e a injustiça e conter as mudanças climáticas. Para emplacar essa agenda, foram criados 17 objetivos, denominados Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Esses objetivos se desdobram em 169 metas. Assim, os governos podem planejar, implementar, monitorar e controlar políticas públicas que busquem atingir essas metas de maneira mais sistematizada e uniforme, permitindo, por meio de indicadores, a comparação de resultados e análises históricas. Os esforços não se restringem somente à decisão de líderes e da alta burocracia.
Ela engloba também ONGs, empresas privadas e você. O papel da sociedade é fundamental, com ações que corroborem com os objetivos e acompanhando seus representantes, para que as obrigações assumidas com a agenda sejam postas em prática. Somente agindo de forma convergente, conseguiremos atingir esses ambiciosos objetivos. Fique atento, nós do IBGE Explica estamos preparando uma série de 17 vídeos, um para cada objetivo, detalhando cada um deles. Quer ficar PhD no tema? Assista também ao nosso vídeo sobre os indicadores de desenvolvimento sustentável e entenda afinal o que é desenvolvimento sustentável. Além disso, confira também os ótimos vídeos do PNUD sobre os ODS. É isso, ficamos por aqui. Não deixe de assinar nosso canal e nos ajudar a disseminar informação pelo país. Até a próxima! Então, o que vocês perceberam nesse vídeo? Vocês podem comentar sobre esse vídeo aí agora, que foi passado agora para vocês. Quem quiser o vídeo, o link está aqui, né? Quem quiser assistir depois, estará disponível o vídeo, certo? Quem é que faz novamente, Franciele? Vem, Franciele. Quer que se faça ele novamente ou não? Certo. Agora vamos comentar de Franciele, por favor. Olá, sejam bem-vindos à série especial do IBGE Explica, em que falaremos sobre os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, conhecidos pela sigla ODS. Podemos dizer que os ODS são herdeiros dos ODM, os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. Estes foram lançados pela ONU no ano 2000 na Declaração do Milênio. Nelas, as nações se comprometeram a unir esforços para reduzir a pobreza extrema num prazo de 15 anos por meio de 8 objetivos, entre os quais a redução da pobreza, a universalização do ensino básico e a redução da mortalidade infantil. Afinal de contas, quando estabelecemos objetivos e metas, tendemos a nos esforçar mais para cumpri-las do que quando simplesmente deixamos rolar. Há também o fator de pressão coletiva. Muitas pessoas não conseguem estudar sozinhas por falta de força de vontade, mas quando vão a bibliotecas ou salas de estudo, se sentem motivadas ou pressionadas a estudar mais, pois veem a atitude de seus pares e temem serem deixadas para trás. Então, com os países, acontece a mesma coisa. E os esforços deram resultado. Nesses 15 anos, ao redor do mundo, o número de pessoas que vivem em extrema pobreza diminuiu mais da metade. A proporção de pessoas subnutridas nas regiões em desenvolvimento caiu quase pela metade. A taxa de matrículas no ensino primário nas regiões em desenvolvimento atingiu 91%. E muito mais meninas estão agora na escola em comparação com os dados de 15 anos atrás. Ganhos significativos também foram vistos na luta contra o HIV, a AIDS, a malária e a tuberculose. A taxa de mortalidade de menores de 5 anos diminuiu mais da metade e a mortalidade materna caiu 45% no mundo. A meta de reduzir pela metade a proporção de pessoas que não têm acesso a fontes de água potável também foi alcançada. Embora os resultados sejam bastante expressivos, há ainda muito a ser feito.
Como o prazo para alcançar os objetivos do milênio se esgotou em 31 de dezembro de 2015, foi aprovada por 193 líderes mundiais em 25 de setembro de 2015 a Agenda 2030. Ela consiste em um plano de ação colaborativo ainda mais ambicioso do que seu antecessor, buscando erradicar a pobreza extrema, combater a desigualdade e a injustiça e conter as mudanças climáticas. Para emplacar essa agenda, foram criados 17 objetivos, denominados Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Esses objetivos se desdobram em 169 metas. Assim, os governos podem planejar, implementar, monitorar e controlar políticas públicas que busquem atingir essas metas de maneira mais sistematizada e uniforme, permitindo, por meio de indicadores, a comparação de resultados e análises históricas. Os esforços não se restringem somente à decisão de líderes e da alta burocracia. Ela engloba também ONGs, empresas privadas e você. O papel da sociedade é fundamental, com ações que corroborem com os objetivos e acompanhando seus representantes, para que as obrigações assumidas com a agenda sejam postas em prática. Somente agindo de forma convergente, conseguiremos atingir esses ambiciosos objetivos. Fique atento, nós do IBGE Explica estamos preparando uma série de 17 vídeos, um para cada objetivo. Então, Franciele, o que você entendeu do vídeo aí? Franciele? Praticamente, no caso, ele explica um pouco, principalmente da parte da pobreza, né? Fala um pouco sobre o desenvolvimento, né, dos países, né, que foi feito, né, esse plano nacional de desenvolvimento, né, dos países, né, entre eles, né, o Brasil está participando dessa questão, né, dos 17 objetivos, né, do PNUD, né. Então, cada objetivo tem um certo desenvolvimento, tem um certo objetivo. Então, nós temos desenvolvimento sustentável, erradicação da fome, erradicação do analfabetismo, entre outros. Seria isso, entendeu? Né? Que aumentou mais, caiu, que as pessoas se interessam mais nos estudos quando estão em local que realmente é para estudar e tal. Né? Porque incentiva a pessoa, né? Se você está em casa, começa a estudar, digamos assim, pega um livro, sei lá, uma apostila e começa a estudar. Daqui a pouco vê o celular tocando. Daqui a pouco tem um vizinho ouvindo música. Daqui a pouco dá vontade de ir na geladeira ver o que tem, né? Então, você não tem exatamente. Né? Agora, quando você se junta com um grupo, né? Exatamente. Aí, quando você se junta com um grupo, ou você vai para algum local de estudo, né? Você se concentra nisso. Por quê? Você está focando naquele objetivo, né? De estudo. Não é isso? Né? Então, tem outro vídeo aqui para vocês, que é sobre cidades e comunidades sustentáveis. Vou apresentar também aqui para vocês, só um minuto.
Olá, sejam bem-vindos à série especial do IBGE Explica sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. O assunto agora é o objetivo número 11, Cidades e Comunidades Sustentáveis. Para atingir esse objetivo, é preciso tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis. O deslocamento da população das áreas rurais para as zonas urbanas é um fenômeno global que vai continuar crescendo nas próximas décadas. Em 2015, quase 4 bilhões de pessoas, 54% da população mundial, vivia em cidades. Em 2030, esse número chegará a 5 bilhões, 60% da população. Por isso, os problemas de transporte, habitação, poluição e resíduos precisam ser combatidos imediatamente com um planejamento urbano mais eficiente e a colaboração de todos os setores da sociedade. Em maio de 2017, havia 149 países desenvolvendo políticas nacionais de planejamento urbano. No Brasil, o Estatuto das Cidades e o Estatuto da Metrópole são leis que já prevêem a participação da comunidade na definição dos planos de gestão das cidades. Com o crescimento desordenado das cidades para acomodar novos habitantes e a falta de políticas de habitação e de uso da terra, o número de pessoas em habitações e assentamentos precários cresceu de 792 milhões no ano 2000 para cerca de 880 milhões em 2014. Uma cidade sem planejamento fica mais vulnerável a desastres naturais. Uma gestão deficiente dos resíduos sólidos aumenta o risco de inundações e das doenças causadas pela contaminação da água. Em 2013, 65% da população urbana de 101 países contava com um serviço municipal de coleta de lixo. O que também provoca doenças é a poluição do ar, responsável por milhões de mortes prematuras todos os anos. Em 2014, 9 entre 10 pessoas nas cidades respiravam ar acima do nível de poluição aceitável pela Organização Mundial da Saúde. Grande parte da poluição vem dos meios de transporte, que também são responsáveis por 1/4 das emissões globais de gases do efeito estufa. Para que o transporte urbano permita o acesso da população aos bens, serviços, mercados e trabalhos de forma sustentável, é necessário evitar, mudar e melhorar. Ou seja, evitar viagens longas e desnecessárias com um melhor planejamento dos serviços de transporte, mudar para meios de transporte mais amigáveis ao meio ambiente, como bicicletas e transportes públicos, e melhorar a eficiência energética dos transportes, utilizando fontes de energia alternativas. Uma meta fundamental do ODS 11 é, até 2030, proporcionar o acesso universal a espaços públicos seguros, inclusivos, acessíveis e verdes, em especial para as mulheres e crianças, pessoas idosas e pessoas com deficiência. Também é preciso ampliar os investimentos públicos e privados na preservação do patrimônio natural e cultural das cidades, para que todas as gerações possam sempre compartilhar essa riqueza incalculável. Vamos transformar nossas cidades em lugares mais humanos e sustentáveis. Confira os outros 16 objetivos no nosso canal. E se você gostou, curta e compartilhe. Ajude o IBGE a disseminar informação pelo Brasil. Até a próxima! E esse vídeo aí, o que você entendeu, Franciele, sobre isso? Ou vou de novo. Ou você voa novamente nesse vídeo? Olha só que quanto mais uma região não planejada, pior para as pessoas por conta das doenças, entre outras coisas, né? E além de doenças, né? Temos também a questão de poluição, né? Não só poluição de lixo, né? Nós temos a poluição sonora, poluição visual, entre outras, né? Podemos incluir nisso, né? Temos também a questão, né? Da violência urbana também, que isso ocorre também nas cidades, né? Hoje em dia, né? Você não tem mais essa segurança de poder sair, né, e voltar a hora que quiser, né, ou, no caso, os lugares que o povo se abriga, que não é devido a estar ali. Exatamente, por exemplo, a questão, né, de invasões que ocorrem, né, certas invasões. Inclusive, aqui em Aracaju, nós temos várias invasões, né, só que
poucos conhecem essas invasões que tem por aqui em Aracaju. Mas alguma invasão por aqui, Franciele? Vamos de alguma invasão? Tem isso, né, Franciele, ainda, né? Ainda tem isso, né? É que eles ficam naquela indução, né? A prefeitura vai tirar e onde eles vão morar, né? Ou seja, vão ficar no lugar mais afastados, né? No local mais periférico ainda da cidade.